Olá, bom dia a todos. Nós, nessa aula sobre os pigmentos, vamos entrar num dos aspectos mais fascinantes da arte da pintura, que, como vocês sabem, se difere das outras técnicas, justamente por essa relação absolutamente essencial, o uso da cor. Como uma imagem sugestiva, eu tomo a liberdade de usar essa fotografia que um grande artista brasileiro que trabalhou muito com pigmentos, Carlos Vergara, fez numa dessas viagens pelo Oriente Médio. E o que mostra uma espécie de contraste de um pigmento preto, onde ele faria uma espécie de monotipia, um decalque, em cima de uma superfície, como vocês podem ver, toda ela feita a partir de tons terrosos, mas que nos levam a perceber que essa região realmente ela é tomada por uma alta concentração de um óxido de ferro amarelo. Uma questão fundamental para a nossa aula é literalmente entender o que seria esse elemento primordial da pintura, que é o pigmento. O pigmento é uma substância colorida e finamente dividida, que passa seu efeito de cor a outro material, quer quando bem misturado a ele, quer quando aplicado sobre a superfície em uma camada fina. Quando o pigmento é misturado ou moído em um veículo líquido para formar uma tinta, ele não se dissolve, mas permanece disperso ou suspenso no líquido. Substâncias coloridas que se dissolvem em líquidos e que concedem a outros materiais seus efeitos de cor, manchando-os ou sendo por eles absorvidos, são classificados como tinturas e corantes, e é usado, por exemplo, para o tingimento de tecidos ou papéis. Os pigmentos de laca possibilitam fazer do corante um pigmento. Neste caso, uma substância branca, que pode ser finalmente dividida como a cal, é tingida como um corante. Importante frisar que nem todo corante tem a propriedade de tingir esse tipo de matéria branca em pó com a qual se produz o pigmento da laca. O que difere a tinta de um pigmento é o fato deste último estar fixado por uma espécie de cola ou aglutinante, como venho dizendo a vocês. Quando o pigmento em pó é misturado com algum veículo aglutinante, suas características cromáticas são alteradas pela opacidade e pela refração óptica, comum a esse material, dando mais ou menos sensação de profundidade no plano em que é aplicado. Cada um desses veículos dá à cor uma particularidade visual, tornando-a mais brilhante ou mais acetinada, ou mais ou menos espessa, proporcionando faturas diferenciadas e apreciáveis na variação de suas qualidades visuais, ganhando assim, muitas vezes, qualidades táteis. Esse é um texto de um querido amigo e ex-doutorando meu, que também trabalhou com o meu grupo de estudos sobre a cor, chamado Eurico Lopes. Importante fazer uma distinção básica entre os pigmentos orgânicos e os pigmentos inorgânicos. Os pigmentos inorgânicos são obtidos da prospecção do solo, dos seus óxidos e sais metálicos, como exemplo, as terras naturais, os cádmios, cobaltos, zinco, titânio, entre inúmeros outros. Já os pigmentos orgânicos, na sua maioria, são produzidos via o petróleo e o carvão de hulha, fitalucininas, quinadidonas, dioxazinas, azóicos, hansa, entre outros. Então, nós temos, literalmente, pigmentos naturais inorgânicos, naturais orgânicos, sintéticos inorgânicos, sintéticos orgânicos. Os pigmentos naturais inorgânicos são chamados também de terras ou pigmentos minerais. Alguns desses conhecidos do homem desde a pré-história, como as terras amarelas que contêm óxido em sua composição e os brancos da cal e da argila. Outros minerais, para se tornarem pigmentos, passam por complexos processos de trituração e refinamento, como o lápis-lazuli ou a malaquita. Os pigmentos naturais inorgânicos, que talvez tenham sido os primeiros a serem utilizados pelo homem, continuam hoje a fazer parte da paleta de diversos artistas, principalmente por sua qualidade e permanência. Os pigmentos naturais orgânicos provêm de matérias animais ou vegetais. A maioria deles são pigmentos de lacas,
São poucos os casos nos quais os pigmentos naturais orgânicos podem ser utilizados diretamente pelos artistas, como, por exemplo, os carvões vegetais e os ossos calcinados. Os pigmentos naturais orgânicos muitas vezes são usados diretamente como tinturas para colorir tecidos, papéis, etc. Geralmente, nesse tipo de processo de tingimento, o mesmo material gera diferentes tonalidades a depender da qualidade do mordente utilizado. O mordente, que é fundamental nesse processo de fixação do tingimento, é uma substância solúvel em água quente, capaz de se ligar às fibras e ao corante, tornando o corante solúvel em água. Assim, o corante adere à fibra por seu intermediário, como quelante. Existem 3 tipos de mordentes encontrados na natureza: de origem vegetal, de origem mineral e sais orgânicos. Vamos falar agora dos pigmentos sintéticos inorgânicos, que são produzidos a partir de materiais naturais inorgânicos que sofrem algum processo químico manipulado pelo homem. No século XVIII, por exemplo, o vermilion era feito a partir do mercúrio, o metal líquido e do enxofre. Na Idade Média, diversos pigmentos artificiais inorgânicos foram criados por alquimistas e artesãos. A partir do século XIX, a indústria se desenvolveu muito e pode gerar condições de criar diversos pigmentos inorgânicos sintéticos, o que a natureza demorou milênios para criar. De acordo com Kurt Werther, pode ser manufaturado pela indústria química em algumas horas ou dias. No caso do pigmento, tanto o formato de sua partícula quanto a sua estrutura molecular interferem na cor que percebemos. Bom, essa é uma foto que eu tirei na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no último andar. Então, vejam o setor de restauração. Vejam como é importante você ter um belo aparato de pigmentos, os mais diversificados possíveis, para poder fazer o restauro de uma pintura. Inclusive, é importante fazer uma indagação da natureza, não só geográfica, mas também histórica de cada pigmento. Se a gente for trabalhar em cima de uma pintura do Rafael, nós temos que saber quais seriam os pigmentos que o Rafael tinha à disposição no contexto romano do século XVI. Muitas vezes, como eu já disse, uma pintura ela pode ser considerada falsa ou sobrepintada de maneira incorreta quando ela apresenta uma tinta feita à base de uma pigmentação que não corresponde ao acesso que o artista teve geograficamente e temporalmente. Bom, com isso, é interessante a gente pensar da onde, ao contrário do que se pensa hoje em dia, que nós vamos na casa do artista comprar pigmento, durante muito tempo, o lugar onde se comprava pigmento era uma farmácia, cujo termo em grego remete ao termo apotheke, apoteca, e hoje em dia nós esquecemos dessa sua derivação. Por extensão semântica, farmaquia passou a designar igualmente o estabelecimento onde se preparam e se vendem medicamentos. Dioxítona, em grego, a palavra tornou-se paroxítona, pela sua passagem pelo latim, dando origem à farmácia em português. Paralelamente ao estabelecimento, também era chamado de apoteque, cujo significado original em grego é de armazém, depósito, e se aplicava a víveres e mercadorias de um modo geral. Galeno foi, talvez, o primeiro a empregar apoteque referente a medicamentos. O termo ressurgiu na Idade Média e foi preservado nas línguas germânicas, do alemão apotheke, apothek, em dinamarquês apothek. Outra denominação de cunho popular dada à farmácia, sobretudo de menor suprimento, é a de botica. Botica provém do grego apotheke, que se pronuncia apotique, e que no baixo latim da Península Ibérica evoluiu para botica em espanhol, e em português botica em catalão. Ainda na Idade Média nasceu um novo termo que iria competir por diante com o fármaco grego, droga. E vejam que coisa interessante, que tem o famoso caso do nosso grande artista brasileiro chamado Portinari, que, num determinado momento, foi proibido de utilizar os brancos de zinco e o amarelo cádmio, porque são cores extremamente tóxicas. E é curioso você pensar que, no final da vida, ele
praticamente só trabalhou com essas duas cores. Então é como se ele tivesse cometido, por assim dizer, uma espécie de suicídio cromático. Hoje isso é muito mais controlado, mas quando a gente for, por exemplo, falar sobre o verde, existem verdes ou mesmo brancos que eram realmente extremamente tóxicos, levando à morte. No caso, por exemplo, também o famoso cinábio feito nas minas de mercúrio, os escravos que ali trabalhavam em Almadén, na Espanha, no período romano, todos eles feneciam devido ao contato diário com um elemento tão venenoso. Então é bonito vocês pensarem nessa relação muito intrínseca entre o pigmento e o fármaco. Essa relação é tão intensa que até hoje boa parte do comércio mundial dos pigmentos é veiculado por grandes indústrias farmacêuticas. Então, por exemplo, a Bayer, que detém os direitos da aspirina, ela também tem um representante aqui no Brasil que vende o pó xadrez. Vejam como isso faz parte do cotidiano, de tal modo que, para encontrar o pó xadrez, muitas vezes você não precisa ir a uma loja de tintas especializadas, basta você ir na sua loja de construção ao lado de casa, porque você vai notar que, antigamente, os pigmentos eram utilizados no processo de caiação. As casas não eram pintadas com tinta látex, elas eram caiadas, como um afresco, utilizando a base da cal como um elemento predominante nas relações cromáticas e dando a elas uma sutileza de variação tonal inimaginável. Então, você pode comprar uma caixa de pigmento em pó azul, hoje em dia é da Lux X, e, como já falei há poucos, a Lux X é uma empresa alemã que atua nos setores químicos e de polímeros. Olha que coisa incrível, né? Ou seja, ela também produz não só os pigmentos, mas um polímero que é a cola branca, por exemplo, considerado um dos grandes aglutinantes da tinta acrílica e que produz tanto pó xadrez como também vocês podem encontrar esse pó xadrez de forma líquida. Bom, esse pó xadrez de forma líquida tem cores maravilhosas, como vocês podem ver aí, um certo laranja, um certo violeta, que vocês não encontram nas caixas de pigmento. Por quê? Porque, na verdade, eles não são pigmentos, eles são corantes. Enquanto você usa um pó xadrez, você pode, inclusive, fazer um chão vermelho, de um vermelhão intenso, que pode durar uma vida inteira. Já esses corantes líquidos abaixo, se você fizer um desenho com esse violeta, ou aplicar esse violeta no seu cimentado, com certeza você não vai ter a mesma duração. Como vocês devem imaginar, é muito comum que artistas como o Munch e o Van Gogh, que no primeiro momento se encantam, Van Gogh, quando vê um amarelo cromo feito por uma indústria recente, ele se encanta tanto com a vivacidade da cor que ele acaba comendo um tubo de amarelo. Infelizmente, essas cores, como foram produzidas muito recentemente, ninguém sabia ao certo qual era o grau da sua resistência à luminosidade. Então, por exemplo, não só o grito, como os famosos girassóis do Van Gogh, hoje em dia, infelizmente, eles não guardam consigo a mesma luminosidade que eles tinham quando foram realizados. Em relação à classificação dos pigmentos, quanto ao seu grau de fugitividade, light fastness, segundo a ASTM, American Society of Tests and Materials, convenciona a categoria Excellent para os pigmentos sem nenhuma tendência fugitiva, ou seja, sua cor não altera quando exposta à luz. Passando a 2, o pigmento cujo comportamento quando exposto à luz é considerado muito bom. 3 seria uma qualificação regular e, finalmente, 4 para os fugitivos. Em muitos casos, os pigmentos e corantes naturais orgânicos são de curta permanência em comparação com os pigmentos naturais inorgânicos. Independente da marca da tinta, se o pigmento utilizado for um vermelho de cádmio verdadeiro, este terá uma excelente resistência à luz, ou seja, não irá desbotar com o tempo.
E dependendo do fabricante, terá no rótulo a classificação 1, se este utilizar o padrão ASTM, ou 4 estrelas, se ele convencionar que 4 estrelas significa excelente resistência à luz. Vale observar que o nome técnico, ou índice de cor, o grau de fugitividade, o grau de opacidade e a toxicidade são informações obrigatórias nos rótulos de tintas comercializadas nos Estados Unidos da América. Infelizmente, aqui no Brasil, as tintas nacionais não se preocupam em fornecer explicitamente essas informações aos artistas. Então, hoje em dia, um dos grandes fatores para você avaliar a qualidade de uma tinta é você ver, assim como um rótulo de comida, a sua receita, a maneira como ela foi produzida, a qualidade do óleo de linhaça ou do aglutinante e, principalmente, a qualidade do pigmento utilizado. Porque, infelizmente, alguns pigmentos, em contato com a luz, rapidamente fenecem e a pintura acaba sendo seriamente danificada. Como eu já falei na aula sobre cor e técnica, vejam que com o desenvolvimento da Revolução Industrial, realmente, a partir de 1700 até 1900, uma enorme ampliação da paleta do artista, muitas vezes produzindo problemas sérios, mas é muito bonito, como vocês vão ver também no decorrer da nossa aula, como determinados artistas vão realmente criar um estilo próprio a partir da sua paleta, ou seja, cada artista tem a sua paleta, cada artista tem a sua escolha de cor, cada artista tem uma mistura diferente dos seus pigmentos. A questão da mistura das cores era algo que, no mundo medieval, não era visto como algo positivo. Veja uma coisa muito interessante essa relação, né? O artista que faz o pacto com o diabo. O que ele está querendo fazer? Ele está tentando manusear os elementos que, de certa forma, estão presentes na natureza, mas ele também está buscando construir uma segunda natureza, que é o mundo da cultura. De algum modo, ele está desafiando a ordem natural das coisas que foram, de algum modo, predeterminadas pela decisão divina. Daí, essa associação, e todos vocês sabem como vários grandes cientistas, muitas vezes, passaram por grandes dificuldades ao realizar experimentos em que, muitas vezes, eles poderiam ser condenados. É importante vocês perceberem o quanto, realmente, essa relação, no caso da construção da cor, está vinculada realmente à maneira como o homem se relaciona com o meio ambiente e que, justamente, situações geográficas distintas vão permitir que você use determinadas cores em detrimento de outras. Então, por exemplo, os índios brasileiros usam mais tons terrosos, a terra brasileira é muito rica em óxidos de ferro, mas para você pegar um azul, o Brasil não é rico em minerais como azurita ou lápis-lazuli, então são aqueles que moram no Afeganistão e têm o privilégio de ter o acesso ao lápis-lazuli. Como eu disse para vocês, os pigmentos mais antigos utilizados e se tem conhecimento são justamente aqueles mais acessíveis e que têm muito mais abundância. Basicamente, os carbono do osso, da madeira, dos óxidos metálicos, do ocre e dos óxidos de ferro, que vão, de uma maneira geral, de um vermelhão até um amarelado ocre. Então, vejam como, literalmente, você tem como um elemento primordial a própria terra, e vejam como esses primeiros óxidos de ferro permitiram que o homem, realmente, em quase todos os continentes, nós estamos vendo algumas imagens aqui da Zâmbia, mas a gente pode encontrar na Serra da Capivara, no norte dos Estados Unidos, na Europa, na Oceania. As pinturas parietais datam a partir de 40 mil anos antes de Cristo e, na maioria das vezes, elas são feitas à base de óxido de ferro. Então, pensem como, no decorrer da humanidade, cada vez mais você tem uma ampliação contínua de novos elementos químicos,
As tecnologias permitem, né, realmente que você tenha uma ampliação cada vez mais rica no que diz respeito à pesquisa dos pigmentos, no que diz respeito, inclusive, à sua datação. Essa datação se torna cada vez mais fecunda com o uso do carbono 14 e mostrando que desde 350 a 400 mil anos atrás já havia o processo de maceração dos pigmentos, provavelmente utilizados para pinturas corporais, e, inclusive, é incrível que pesquisas arqueológicas mostram que, muitas vezes, corpos foram exumados contendo pigmentos como uma maneira de preservação e até de transformação do corpo humano numa espécie de outra entidade. As culturas humanas ao longo da história vão sendo feitas também a partir dessa relação em que você tem uma tecnologia, uma geografia e uma história que faz com que o homem vá empregando a cor de acordo com técnicas diferentes. Ou seja, o artista, claramente, ele tinha que começar a se apropriar de uma série de instrumentos, nos seus primórdios, um pedaço de madeira com algum ferro, depois uma faca que vai se transformar depois em aço, ele vai trabalhar com barro. E é muito interessante, né, vocês pensarem como a cor ela se mostra tão presente na identidade do nosso país, chamado Brasil. O pau-brasil, na verdade, já era conhecido em Madagascar, ou seja, o uso do pau-brasil não surgiu no Brasil, ele surgiu já no contato dos portugueses com tintas derivadas de Madagascar. E é muito bonito que a nossa primeira documentação que atesta o nosso país mostra o choque dos portugueses com essa nova civilização. E eu vou citar para vocês um trecho muito bonito, onde mostra literalmente essa presença cromática fundante. Diz Pero Vaz Caminha: aí andavam os outros, quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor e de tintura preta, e modos de azulado, e outros quartejados de escaques. Eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos que, esmagando-os entre os dedos, faziam uma tintura muito vermelha, de que eles andavam tintos, e quanto mais se molhavam, tanto mais vermelho ficavam. Obviamente, a gente está se remetendo ao urucum, que, como vocês sabem, quando quebrado, triturado, produz uma tintura bastante avermelhada, e esse modo de azulado vem do genipapo, que também permite uma cor mais azulada. Portanto, gente, como diz o John Gage, além de uma física e uma química, a cor tem uma geografia e, podemos dizer, uma geopolítica. Agora, vamos então nos aprofundar a especificidade de cada cor, tentando sempre estabelecer uma ponte entre a cor, o seu aspecto técnico, a sua dimensão geográfica e a sua dimensão expressiva, tentando mostrar como cada artista vai se apropriar de uma tinta e pigmento, fazendo assim dela uma matéria expressiva. A partir de agora, eu conto com a colaboração de 4 membros do grupo de estudos cromáticos da USP, a Raquel Magalhães, Helena Kuller, Thais Cabral e Daniel Noronha, e assim a gente vai ter uma aula, espero, menos monótona e mais rica nas várias vozes, a partir da interpretação pessoal de cada aluna em relação a um determinado matiz cromático. Obrigado a vocês. Existem 3 principais pigmentos brancos para pintura, mais conhecidos. Eles são o branco de chumbo, o branco de zinco e o branco de titânio. O branco de chumbo é um pigmento sintético inorgânico compatível apenas com a pintura a óleo. Ele proporciona uma película de óleo de secagem muito rápida, dura e bastante flexível. Segundo Ralph Mayer, ele é um dos pigmentos fabricados artificialmente de registro mais antigo. Ele era empregado na China desde que existe qualquer história de materiais da pintura chinesa e foi usado nos períodos mais antigos da civilização europeia.
Era a única cor a óleo branca amplamente disponível para artistas até metade do século XIX. O seu uso não foi substituído por novos brancos até 1910. Ele possui propriedades muito desejáveis quando triturado a óleo. Ele se une com o óleo para formar uma pasta amanteigada que possui boas qualidades de pincelamento e é notável por sua opacidade e pelo poder de ocultamento e suas características tonais agradáveis. Ele produz películas de tinta de grande durabilidade e a melhor variedade de chumbo branco corroído é feita pelo processo holandês. O seu maior defeito é a ação venenosa, que ele é altamente tóxico, e sua propriedade de se tornar marrom quando exposto aos gases sulfúricos. Ele é adequado ao uso artístico somente quando protegido por óleo, verniz ou sobre pintura. Sob essas condições, ele é absolutamente permanente. A outra grande desvantagem do branco de chumbo é que ele só pode ser usado com óleo, ele não pode ser usado com outros mediums, mas a sua melhor qualidade não é escurecida pela mistura em óleo com outras cores permanentes quando bem feita. O branco de chumbo era obtido por um processo bastante peculiar. As tiras de chumbo eram suspensas em vinagre em jarras de terra, que eram então enterradas sob estrume de cavalo por muitas semanas. Isso levava à corrosão do metal na forma de um pó branco, o branco de chumbo. Na época de Rembrandt, os holandeses eram tão renomados por esse processo em toda a Europa que o branco de chumbo se tornou conhecido por esse processo, que é o processo holandês. Rembrandt se utilizou tanto do seu manuseio excepcional como das características óticas do branco de chumbo para alcançar diversos efeitos pictóricos, como seu famoso impasto. Nessas imagens, a gente pode ver como o branco ele é muito importante na pintura holandesa, em especial na pintura de Rembrandt. Ele trabalha com esses focos de luz e esses impastos, e ele consegue essa textura muito característica dele com o branco de chumbo. Um outro pintor holandês em que o branco é muito importante é o Vermeer, mas no caso dele é quase que oposto ao Rembrandt, que os ambientes são claros e bem iluminados, ao contrário do Rembrandt, que trabalha com o escuro em volta e um foco de luz. No impressionismo, assim, dando um grande salto do tempo, mas no impressionismo o branco tem uma grande importância também. O branco ajuda a criar essa atmosfera das pinceladas, e no século XIX também tem uma inovação muito significativa que são os tubos de tinta, mas se segue com o uso do branco de chumbo. Agora, o outro branco bastante conhecido desses três brancos é o branco de zinco, também conhecido como branco da China, que é um pigmento sintético inorgânico compatível com óleo de linhaça, acrílica, aquarela, guache, têmpera, caseína, encáustica, afresco e pastel. Quando misturado ao óleo, ele proporciona uma secagem muito lenta, formando uma película dura e quebradiça. O branco de zinco, como pigmento de tinta, ele está livre das desvantagens do branco de chumbo. É frio, ou azulado, e menos opaco que o branco de chumbo. Ele é empregado em óleo somente quando sua grande carência de opacidade é desejável e inofensiva. O branco de zinco é um pigmento reativo no óleo e se une a ele, porém não do mesmo modo que o branco de chumbo faz. Ele tende a formar uma película quebradiça e dura, em comparação com a película resistente e flexível do branco de chumbo. Ele primeiramente foi fabricado e vendido na França por volta do fim do século XVIII, introduzido comercialmente na América durante o primeiro trimestre do século XIX e produzido de modo bem sucedido em grande escala a partir de 1845, quando começou a ser aceito como pigmento industrial geral, e em cerca de 1860, porém não amplamente adotado por artistas como uma cor a óleo até o século XX. Mas esse nome, branco da China, entrou quase que imediatamente em uso como cor artística de aquarela.
no século XIX. Uma firma inglesa de materiais artísticos tem branco da China no mercado como cor preparada de aquarela desde 1834. Agora, o terceiro branco mais conhecido é o branco de titânio, também conhecido como dióxido de titânio. Ele é um pigmento sintético inorgânico, como os outros dois, e como o branco de titânio, ele é compatível com óleo de linhaça, acrílico, aquarela, guache, têmpera, caseína, encáustica, fresco e pastel. Os pigmentos de titânio, eles possuem maior opacidade e potência tintorial de todos os brancos. O titânio é o pigmento branco opaco mais importante em uso corrente. A velatura produzida pela mistura de preto com branco de chumbo parece neutra ou quente em comparação com os cinzas mais frios e azulados do titânio com preto. Um branco é um branco opaco, extremamente denso, de alto índice refrativo e alto poder de ocultamento. Ele é absolutamente inerte, permanente. As suas propriedades são conhecidas desde 1870 ou antes, porém ele não foi produzido com êxito em uma qualidade de branco puro até 1919 na Noruega e na América. Agora eu vou falar da diferença entre o branco de titânio e o branco de zinco. Como já foi visto anteriormente, eles têm essa similaridade de serem compatíveis com vários mediums, ao contrário do branco de chumbo, que só é compatível com óleo. O branco de zinco e o branco de titânio são dois brancos com características bastante diferentes, ambas úteis ao artista, dependendo de suas necessidades. O branco de titânio é o mais comum dos brancos usados na pintura. Ele é conhecido por ser de um branco brilhante, quase azulado, e tem uma excelente opacidade e alta capacidade de cobertura e tingimento. Quando misturado com outra cor, ele rapidamente a torna mais clara. A desvantagem do branco de titânio é que ele às vezes pode ser excessivo, especialmente quando se está querendo clarear a cor de forma sutil, e não criar uma grande mudança na cor com a qual se está misturando o branco. O branco de zinco é bastante transparente e tem 1/10 da capacidade de cobertura e tingimento do branco de titânio. O próprio pigmento é altamente translúcido e favorece muito bem outros pigmentos com essa mesma característica, como quinaquedonas, fítalos e ranças. Adicionar branco de zinco numa mistura possibilita mais controle. Quando ele é adicionado a outra cor, ela não se torna imediatamente um tom pastel, como é provável acontecer com o branco de titânio. Ambos são ótimos pigmentos para se ter à mão, e é recomendável testá-los com uma gama de cores para observar suas vantagens e desvantagens em primeira mão. Então, teve esse período de transição, em que demorou bastante para os artistas abrirem mão do branco de chumbo, por causa das suas características muito desejáveis, mas como ele é bastante tóxico, a partir de certo ponto ele foi proibido pela indústria. Então, embora cientistas do final do século XIX identificassem o chumbo como venenoso, somente em 1978 ele foi banido da produção de tinta branca nos Estados Unidos. A partir de então, artistas como Rauschenberg, Robert Ryman e Agnes Martin se voltaram para o branco de titânio e de zinco para criar pinturas monocromáticas, enquanto os artistas como Dan Flavin utilizaram esses pigmentos em esculturas que emitiam luz branca diretamente. Um trabalho muito importante, pensando no branco, é a composição suprematista, branco sobre branco, do Malevich, do começo do século XX, quando o branco ainda estava nessa transição do branco de chumbo para o branco de zinco, branco de titânio. E essa foi uma das pinturas mais radicais de sua época. É uma abstração geométrica sem referência nenhuma à realidade externa. Um quadrado branco flutuando sobre um campo branco, mas, no entanto, não é uma imagem pessoal. É possível observar a mão do artista na textura da tinta e nessa variação sutil entre os brancos. O quadrado, ele não é exatamente simétrico, as suas linhas são traçadas de forma imprecisa,
e ele tem uma característica orgânica, assim, como um respiro. Então, ele gera a sensação não de bordas definindo uma forma, mas de um espaço sem limites. O Malevich, ele era fascinado pela tecnologia, em particular pelo avião. Ele estudou fotografia aérea e ele queria que branco sobre o branco criasse um senso de flutuação e transcendência. O branco, o Malevich acreditava, era a cor do infinito e significava uma dimensão de sentimentos elevados, um mundo utópico de forma pura que seria atingível apenas através da arte não figurativa. Em 1918, logo após a Revolução Russa, as conotações desse senso de liberação eram não apenas estéticas, mas também sociais e políticas. Um ano depois, Malevich expressou seu entusiasmo em um manifesto. Citando Malevich, eu superei o limite do céu colorido. Nade no abismo branco e livre. O infinito está diante de você. Pensando no minimalismo, onde o uso do branco é bastante importante, uma artista relevante é a Agnes Martin, que trabalha bastante com branco e com as linhas. Os primeiros experimentos de Agnes Martin com abstração foram baseados em suas observações do deserto do Novo México. Em 1960, ela havia desenvolvido o padrão de grid que é característico do seu trabalho. Ao contrário de muitos trabalhos minimalistas que tinham formulações rígidas, não tem nada de sistemático no uso que Agnes Martin faz do grid. Os seus arranjos são coordenadas desenhadas à mão e mudam de escala e ritmo entre os trabalhos. E o resultado nunca é mecânico e frequentemente se contrapõe a esse formato recorrente de quadrado. A delicadeza do estilo de Martin, criado pelo uso frequente de linhas suaves traçadas com grafite, dilui seu impulso em direção a uma uniformidade estrita. Então, essas linhas, até poderia pensar que tem até uma relação com Malevich, né? Teria uma tensão entre a coisa geométrica e um traço que ele ainda tem uma coisa humana imperfeita, né? E só terminando, na arte contemporânea, um uso bastante importante do branco como apagamento, e a gente pode observar isso em artistas como Cy Twombly e o Rauschenberg, como o branco ele não entra só como fundo ou como cor pura, mas como um recurso para fazer esses apagamentos, mas deixando transparecer imagens que vêm do fundo. Por fim, é importante lembrar que depois da crescente difusão da imagem fotográfica a partir do fim do século XIX, o branco adquiriu novos sentidos para os olhos do observador, o que proporciona diálogos até os dias de hoje. A gente pode observar nessas duas obras, por exemplo. Eu vou falar aqui brevemente dos tons de marrom, que, como o Marco já adiantou, eles estão entre os primeiros pigmentos utilizados pela humanidade. Não só eles figuram entre uma dessas primeiras cores usadas pelo homem, mas se mantém até hoje e ao longo dos séculos como uma cor presente e fundamental na arte. Os tons terrosos são pigmentos, em sua grande parte, de fácil acesso, uma vez que eles são extraídos do próprio solo, peneirado e limpo para produzir esse pigmento. E diferentes regiões vão conferir, então, diferentes colorações a essas terras marrons devido à composição dessa matéria do solo. Então, como a gente vai ver, existe uma gama que se estende desde os tons mais amarelados até os mais escuros, passando pelos vermelhos e pelos laranjas. Eu vou começar pelo que a gente chama de sombra aqui no Brasil, mas também é conhecido como umbre. Pinturas parietais contendo umbre, um pigmento natural composto de óxido de ferro e óxido de manganês, foram datadas de 40 mil anos antes de Cristo.
Como vocês vão ver, o óxido de ferro e o óxido de manganês são dois dos elementos primordiais que a gente vai encontrar entre vários desses pigmentos marrons. O nome Umbre se refere, então, a um conhecido lugar de extração desse pigmento numa região montanhosa da Úmbria, na Itália. Aqui no Brasil, essa cor é comumente conhecida como sombra. E sombra não vai se referir a uma cor específica, mas a uma gama cromática que vai desde os marrons mais escuros, passando pelos mais vermelhos, até mesmo marrons mais acinzentados. Essa cor vai variar exatamente de acordo com a quantidade de óxido de ferro que existe nesse solo, nessa argila, de onde foi extraído o pigmento. E existe ainda uma diferença, como vocês podem ver aqui embaixo, entre o pigmento na sua forma natural, ou crua, e o pigmento cozido, então, que a gente vai chamar de sombra queimada no Brasil. E um dos artistas notórios por usar muito essa cor foi o Rembrandt. Ele não apenas usava essa cor para fazer as sombras, principalmente nos rostos, nos retratos, nos autorretratos, como exatamente para pintar marrons e cores escuras, mas em especial por sua característica de secagem muito mais rápida do que outras variações do marrom. Então ele ia usar muitas vezes essa cor como uma primeira camada sobre a qual ele construiria a pintura a partir daí. Como a gente pode ver aqui nesse detalhe do Acordo do Estado de 1642. A gente vai ter ainda relatos de uma tintura marrom feita a partir de nozes que existe desde a antiguidade. E Ovídio, no primeiro século, descreve como os gauleses iam usar o suco da casca da noz para criar uma tintura marrom para lã ou para tingir os cabelos. O próximo tom de marrom que a gente vai ver agora é o sépia, que é uma cor também muito antiga, conhecida desde os tempos greco-romanos, e ela produz essa tinta marrom avermelhada que vem de uma espécie de molusco que se chama choco. Essa tinta foi muito popular na Renascença, sendo utilizada principalmente por Da Vinci, que vocês veem aqui no exemplo, e por Rafael. Mas principalmente sob sua forma de tintura. Esse pigmento ele só vai ser utilizado em aquarelas e óleos no final do século XVIII. Antes disso, eles não tinham a tecnologia necessária para que essa tintura se ligasse aos aglutinantes da aquarela e do óleo. Aí a gente passa para a terra de Siena, que, como o próprio nome já diz, é mais um pigmento dessa família dos terrosos. E ele também vai conter, então, óxido de ferro e óxido de manganês, como eu já tinha adiantado. Assim como os umbres, né, as sombras, as terras de Siena, elas também são encontradas na sua forma natural, mais crua, que são essas cores mais amareladas, que vocês veem aí abaixo, e na sua forma mais avermelhada, quando ela é queimada. É essa tonalidade de Siena queimada que a gente vê nessa pintura do Rútico. O nome de terra de Siena se deve à cidade de Siena, na Itália, que durante a Renascença ia se destacar pela produção desse pigmento. E essa cor, ela anteriormente já referida por Vasari como terra rossa, já era conhecida desde a Antiguidade Romana e até hoje ele se mantém um dos marrons mais utilizados pelos artistas. Aí a gente tem então o conhecido e famoso marrom Van Dyck, que durante um longo período foi conhecido como terra de Cássio ou terra de Colônia. Ele também é um pigmento natural extraído da terra, mas diferente dos outros que a gente viu até agora, ele é em grande parte, ou melhor dizendo, ele era em grande parte, composto de matéria vegetal decomposta que se misturava nesse solo. E dada essa grande instabilidade desse pigmento natural formado por essa matéria orgânica, no século XX, esse pigmento ele continua a existir com a mesma nomenclatura e com uma cor muito próxima, mas ele é feito a partir de então com base em pigmentos sintéticos. E apesar do nome atual da cor levar de empréstimo o nome de Anthony Van Dyck, que era um pintor barroco dos Países Baixos, na verdade o primeiro registro
do primeiro pintor que se tem conhecimento de utilizar essa cor foi o Rubens. O Rubens, que, de forma muito interessante, foi, durante um período, o mestre de Van Dyck. Então, pressupõe-se que teria sido o Rubens quem primeiro apresentou o pigmento para Van Dyck. Depois disso, a gente vai ter um dos marrons mais curiosos, talvez, que é o Caput Mortuum, ou marrom de múmia, que seria esse marrom que se coloca como intermediário entre uma sombra queimada e uma sombra natural, mas um pouco mais avermelhado. E ele vai ser produzido principalmente entre os séculos XVI e XVII, a partir de uma mistura de betume, mirra e da maceração de múmias egípcias, que eram tanto humanas quanto de gatos. Ele era um pigmento que se tornou muito popular entre os pré-rafaelitas, exatamente por causa da sua grande translucidez, sua grande transparência. No entanto, esse era um pigmento notavelmente instável, porque na mistura dele existia a presença da amônia, assim como de partículas de gordura, o que afetava não só as cores do quadro, muitas vezes, modificando, né, essas cores, mas também uma grande tendência a craquelar. A sua utilização vai cair em declínio somente no século XIX, que é quando sua composição vai se tornar mais conhecida entre os artistas. E hoje a gente ainda encontra alguns marrons que levam o mesmo nome, de marrom de múmia, mas elas, evidentemente, são produzidas a partir de uma mistura de quartzo, goetita, hematita e caulonita. E nessa parte dos marrons, então, por fim, a gente vai chegar no marrom de Marte, que é, dentre essa variedade de cores marrons, o marrom mais moderno, que vai ser produzido a partir do século XIX. E ele é feito a partir de óxido de ferro e de manganês sintéticos. Ele dá essa cor bastante avermelhada, quase alaranjada, mas ele possui, em grande parte, as mesmas características gerais dos marrons de óxido de ferro natural. A vantagem dele é que ele é mais estável e tem maior resistência. Eu sou Daniele e vou dividir com vocês algumas reflexões sobre os pigmentos amarelos e depois sobre os pigmentos vermelhos. Peço desculpas porque eventualmente vai passar um carro e pode fazer algum ruído aqui no nosso áudio, tá? Já peço desculpas de antemão para vocês. Começo fazendo um gancho com as terras, porque são pigmentos que a gente vai encontrar por toda a superfície do globo terrestre, então se trata do pigmento mais fácil da gente encontrar, e desses pigmentos da terra, a gente vai encontrar o ocre, que é o nosso primeiro amarelo da nossa lista. O ocre, ele está relacionado a esse mineral, a goetita, que foi nomeada em homenagem a Goethe. E aqui a gente vê uma goetita de Minas Gerais aqui no Brasil. Assim como aqui a gente pode ver essa rocha enorme de ocre aqui. O ocre pode variar para um amarelado, para avermelhados, para marrons. Então é uma cor que tem uma gama muito rica. E aqui na América, no século XVIII, claro que esses pigmentos terrosos estavam muito presentes nos ateliês, e aqui a gente pode ver essa pintura a óleo de Francisco Albán, um pintor de Quito, no qual a maior parte das cores está relacionada aos pigmentos terrosos. Damos sequência, olhando para um amarelo que talvez seja, assim como é o azul egípcio, talvez esse seja um dos pigmentos sintetizados mais antigos que se tem notícia. O amarelo de antimonato de chumbo, também conhecido como amarelo de Nápoles, é um pigmento que está presente desde 1614 a.C. em Tebas. Ele vai ficar muito conhecido na pintura europeia a partir de um tratado de pintura escrito por Andrea Pozzo em 1693.
E nesse manual de artista, Andrea Pozzo recomenda que se substitua um amarelo de chumbo e alumínio, que era muito comum e que circulava muito na Europa, por este amarelo, que ele achava que era mais estável. Hoje em dia, o amarelo de Nápoles se trata de uma cor aproximada, em geral não se tem mais chumbo na composição das tintas, mas ainda há tintas comerciais em que se pode encontrar a presença do chumbo. Aliás, esqueci de dizer que o amarelo, esse amarelo que eu acabei de dizer, o amarelo de Nápoles, ele ganha esse nome justamente porque Andrea Pozzo, nesse tratado que circulou bastante entre os ateliês, ele chama este amarelo de Napolitanum. E eu escolhi para figurar no nosso hall aqui de pinturas, para exemplificar a nossa cor, não uma pintura egípcia da 18ª dinastia, mas sim uma pintura contemporânea da Maria Lalique, uma pintura de 1995, na qual ela vai falar sobre a pintura e a história da arte através dessas pinturas, e nessa ela escolhe o Nápoles, onde ela faz uma série de sobreposições de camadas transparentes de Nápoles, e o quadro é isso. Depois seguimos para um pigmento, ao contrário do amarelo de Nápoles, que circulou muito pouco aqui na América, que foi o auripigmento. Aqui na América o chumbo chegava menos, o branco de chumbo, o amarelo de chumbo. Um pigmento amarelo que circulava muito na América barroca foi o auripigmento, um pigmento altamente tóxico, derivado do arsênico, mas que, por sua vibração, por se parecer muito com o ouro, era muito presente nos ateliês cusquenhos, nos ateliês andinos, como um todo. Tá aqui o formato mineral do auripigmento, mas se trata mesmo de algo muito tóxico. E daí a gente dá um passo na linha do tempo dos amarelos para falar, por exemplo, do amarelo cromo, que é um amarelo que foi sintetizado muito mais recentemente, já no século XIX, e por sua vibração, um amarelo belíssimo, passou a circular bastante. William Turner, que tinha uma grande coleção de amarelos, talvez no seu ateliê, a maior gama de cores que ele possuía ali, de amostras, de pigmentos e variações, eram os amarelos. Ele foi um dos primeiros pintores que se figura e que há indícios de que tenha usado, de fato, o amarelo cromo. O amarelo cromo é o amarelo, hoje em dia, muito utilizado na indústria. Vocês podem vê-lo, por exemplo, nos ônibus escolares americanos. Outro amarelo sintetizado já no século XIX é o amarelo de cádmio, um amarelo belíssimo também, que hoje em dia é também muito usado na indústria, de maneira geral. Ele é uma simulação de um amarelo mineral que vem da grenoquita, mas que esse mineral é meio complicado de achar, em geral ele está associado a outros minerais, e o Stromeyer, que em 1818 descobriu, sintetizou este amarelo, logo percebeu que esse elemento podia ser usado efetivamente como pigmento, fez testes e nas suas anotações colocava que se tratava de um pigmento, inclusive, muito estável, que combinava bem com outros pigmentos azuis, então que ele realmente indicava como um pigmento mesmo. O amarelo de cádmio tanto pode ser usado na pintura a óleo, como na aquarela. Ele vai aparecer de forma muito abrangente na história da arte. Já a partir do meio do século XIX, em 1830, ele passa a ser fabricado comercialmente e, atualmente, a produção de amarelo de cádmio gira em torno de toneladas, um pigmento que circula muito desde então. Escolhi uma seleção de 2 Monets. Monet usava muito o amarelo de cádmio. A pesquisa que eu tive acesso sobre o cádmio identifica o cádmio presente nessas 2 pinturas. E na pintura da direita, nós vemos o amarelo de cádmio aparecendo com bastante imposição, enquanto que na pintura da esquerda, ele vai aparecer de forma muito sutil, fazendo uma contraposição aos roxos da cena.
O amarelo de cádmio também é um amarelo muito interessante de se ter na sua paleta. É mesmo um amarelo muito vibrante e ele é opaco. Ele tem um comportamento de cobertura em cima das cores. Ele tem esse comportamento, ele não é tão transparente. Aqui a gente tem uma outra lista de amarelos que ficam para vocês verem depois. E agora a gente vai nesse nosso último hall de amarelos que eu deixei por último, que são os amarelos vegetais. São 3 que eu vou mostrar para vocês. Eles todos são fugidios. Fugidios significa que eles desbotam. E um amarelo que circulou muito e chegou na Europa no século XVI e circulou bastante na Ásia, porque se trata de uma resina, é o amarelo Camboja, ou a goma guta. Camboja, justamente por conta da origem do país, ele vem em forma de resina, é uma extração complexa, em que ele fica gotejando do tronco, ele é diferente, por exemplo, de outras resinas que saem com mais abundância do tronco de um certo bambu, se não me engano, e se retira essa resina do tronco do bambu, deixa secar, então ele forma as pelotas, né? E depois você moe e forma os pequenos cristais e pode diluí-lo, transformando em uma tinta que tanto dá para ser usada como pigmento na tinta a óleo, como na aquarela. Em cima a gente vê uma pintura de Rembrandt e é muito provável, os estudos indicam que o amarelo Camboja foi muito utilizado na pintura flamenca, porque há registros disso. O problema é que, como ele é muito fugidio, é difícil documentar essa circulação desse pigmento, porque se trata de um material que já desbotou. Aqui também, nessa página, de um caderno de William Turner, do final do século XVIII, 1791, a gente vê esses testes de cores, e no qual aqui se figura o Camboja, também o amarelo Camboja. Outro amarelo que provavelmente vamos dividir com vocês, uma possibilidade para vocês fazerem em casa, talvez experimentarem, é o açafrão. E aqui no Brasil a gente chama de açafrão ou cúrcuma uma raiz. Mas também com essa mesma nomenclatura, açafrão é o estigma de uma flor e ele dá essa cor alaranjada também. Se parece um pouco com o nosso açafrão da terra, aquela raiz. E encerro para vocês esse amarelo curiosíssimo, que tem uma história muito particular, que é o amarelo indiano. A sua manipulação não é mais permitida, porque se trata de um amarelo extraído através da urina, da secagem, da raspagem, do pó da urina de vacas que comiam exclusivamente mangas. E então se trata, inclusive, de uma dieta que não é recomendada para as vacas, e por isso a sua fabricação não é mais permitida na Índia. Mas esse é um amarelo que foi muito utilizado para a pintura em papel, para as aquarelas, mas também, acima de tudo, assim como o Camboja, esses corantes vegetais, esses pigmentos vegetais são muito utilizados no tingimento de tecidos. Bom, então é isso. Essa foi a minha seleção de amarelos que eu deixei para vocês. Daqui a pouco nós nos vemos para falar sobre os vermelhos.